O inverno de 1945 situou o aparato militar do Terceiro Reich em uma fase de deterioração irreversível. Na frente oriental, desde a Prússia Oriental até a Polônia e a Hungria, o avanço do Exército Vermelho superou qualquer previsão operacional dos comandos alemães. Na frente ocidental, desde a Alsácia até o Reno e o norte da Itália, as forças norte-americanas, britânicas e francesas consolidaram posições que tornavam insustentável qualquer contraofensiva. Ao longo de janeiro, fevereiro, março e abril, a redução do território controlado pela Alemanha modificou a estrutura interna das SS, que tentavam coordenar operações e preservar documentação em um ambiente onde as comunicações, os suprimentos e as linhas de comando perdiam funcionalidade dia após dia. A queda de Berlim começava a ser percebida em cada setor militar, embora a burocracia do Reich continuasse emitindo diretrizes que já não podiam ser executadas. No dia 12 de janeiro, a ofensiva Vístula-Oder abriu brechas decisivas no leste. As unidades soviéticas avançaram a partir de suas cabeças de ponte sobre o Vístula com armamento, blindagem e transportes suficientes para atravessar as defesas alemãs em amplos setores. As posições na Polônia ruíram rapidamente, enquanto as comunicações entre unidades alemãs eram interrompidas pela perda de localidades estratégicas. Heinrich Himmler, em seu duplo papel de Reichsführer SS e comandante do recém-criado Grupo de Exércitos Vístula, tentava manter um controle que já não era viável. Seu posto de comando em Schneidemühl, instalado no trem Sonderzug Steiermark, operava com meios de comunicação insuficientes, caracterizados por linhas telefônicas únicas e a ausência de equipamentos de rádio adequados para acompanhar o ritmo do fronte. Os mapas estendidos sobre as mesas mostravam configurações de divisões que haviam deixado de ser válidas, enquanto os relatórios de situação chegavam com atrasos incompatíveis com a velocidade das operações soviéticas. Em Berlim, o RSHA, dirigido por Ernst Kaltenbrunner, enfrentava um cenário de fragmentação acelerada. As oficinas do SD e da Gestapo no leste recebiam ordens contraditórias: destruir arquivos, evacuar documentação ou replegar o pessoal sem deixar rastro. Em Varsóvia, Cracóvia e Breslau, os responsáveis das SS e da polícia organizaram fogueiras em pátios interiores para incinerar grandes quantidades de material classificado. Arquivadores tombados, processos dispersos e caixas de documentos acumuladas sem classificar tornaram-se cenas habituais em edifícios administrativos que seriam abandonados antes que as forças soviéticas ocupassem as cidades. O volume gerado por anos de atividade repressiva superou a capacidade de destruição e numerosos escritórios tiveram que deixar arquivos inteiros em estado de desordem ao evacuar apressadamente suas instalações. No final de fevereiro, Himmler apresentou sintomas físicos e mentais que o obrigaram a reduzir sua participação direta nas decisões operacionais. A incapacidade de conter o avanço soviético resultou em críticas abertas por parte de oficiais profissionais que questionavam tanto sua experiência militar quanto a viabilidade das ordens transmitidas de seu quartel improvisado. No dia 20 de março, Hitler o substituiu do comando do Grupo de Exércitos Vístula e o substituiu pelo general Gotthard Heinrici, que tinha experiência em guerra defensiva. Embora Himmler tenha conservado seus principais cargos, sua influência efetiva foi reduzida e a estrutura das SS entrou em um período em que as ordens internas começaram a perder coerência e eficácia. Na frente ocidental, o fracasso da ofensiva das Ardenas havia enfraquecido severamente a capacidade operacional das Waffen-SS. Joachim Peiper, que havia liderado a penetração mais profunda durante a operação, recuou no dia 24 de dezembro de 1944, após ficar sem combustível e munições, abandonando seus veículos e retirando-se com um grupo reduzido de homens em relação aos mais de 5.000 que haviam iniciado o ataque. A documentação coletada pelas forças americanas durante dezembro e janeiro incluía relatórios de execuções de prisioneiros, entre elas o massacre de Malmedy, o que colocou seu nome entre os apontados pelos serviços de inteligência aliados. Em fevereiro e março, Peiper deslocou-se para a Hungria para participar na Operação Despertar da Primavera.
A ofensiva, impulsionada por Hitler como a última tentativa de retomar a iniciativa, fracassou entre os dias 6 e 16 de março, obrigando as unidades SS a se retirar em direção à Áustria em condições de escasso combustível, armamento limitado e comunicações fragmentadas. Em Berlim, Gottlob Berger, responsável pelo SS Hauptamt, observava como se desmoronava a estrutura administrativa que geria o recrutamento e a organização das Waffen-SS. As novas unidades que estavam planejadas no papel não contavam com pessoal treinado nem equipamento suficiente. Jovens das juventudes hitlerianas, pessoal de escritório e prisioneiros estrangeiros eram incorporados a formações que mal podiam sustentar funções defensivas mínimas. Berger dedicou esforços crescentes para eliminar documentação interna que detalhava processos de recrutamento, funcionamento de unidades especiais e atribuições logísticas, ciente de que, em um cenário de colapso, era material potencialmente incriminador. Na Itália, Karl Wolff, a autoridade máxima das SS na região, continuou a desenvolver contatos com agentes americanos através da Operação Sunrise. No início de março, ele manteve reuniões discretas na Suíça, enquanto as forças aliadas avançavam no norte da Itália e as posições alemãs se tornavam cada vez mais fragmentadas. Embora em seu discurso afirmasse agir por iniciativa própria, a situação evidenciava que as estruturas de comando e controle das SS na Itália já não podiam se sustentar. Os documentos assinados no 29º de abril, que fixavam a capitulação alemã na região para o 2º de maio, foram parte de uma dinâmica onde numerosas unidades buscavam rotas de recuo para os Alpes ou tentavam se reorganizar em áreas onde a frente ainda não colapsara completamente. No leste, Friedrich Jeckeln, reassigned to the sector of Frankfurt an der Oder, dirigiu operações defensivas ante a pressão soviética. Suas unidades faziam parte de forças que tentavam conter o avanço em direção a Berlim, mas as linhas defensivas se desintegravam em questão de horas. A Batalha de Halbe, durante os últimos dias de abril, mostrou a impossibilidade de uma resistência coordenada. As unidades ficaram cercadas em um cerco onde os esforços para romper eram realizados com escassa planejamento e meios insuficientes. As ordens insistiam em manter posições, mas as comunicações fragmentadas e a falta de apoio logístico reduziam essas instruções a simples formalidades. Nos Países Baixos, Hans Hauter continuou a desempenhar funções de repressão até que foi gravemente ferido em 7 de março em um tiroteio com membros da resistência. A reação imediata das SS incluiu a execução de mais de 260 prisioneiros como represália. Com Hauter hospitalizado e as linhas alemãs em retirada, a estrutura de comando nos Países Baixos enfraqueceu rapidamente. Oficiais e sargentos buscaram refúgio em localidades próximas ou se replegaram para o leste, enquanto as cidades ainda sob controle alemão se preparavam para serem evacuadas. As cenas de retirada tornaram-se recorrentes em várias regiões da Europa Central. Colunas de veículos militares, muitas vezes danificados ou com pouco combustível, cruzavam vilarejos semidestruídos acompanhadas por pessoal administrativo, restos de unidades de combate e grupos que se separaram de seus comandos. Os escritórios da Gestapo e das SS esvaziavam-se rapidamente. Arquivos virados, portas arrombadas e montes de documentos parcialmente queimados restavam como vestígios do colapso administrativo. Os mapas, que meses antes mostravam planos detalhados, reduziam-se a referências imprecisas que mal permitiam orientar os deslocamentos. Durante abril, numerosas ordens internas instruíram oficiais e pessoal das SS a se trasladar para áreas consideradas mais seguras: os Alpes bávaros, a Áustria, o norte da Itália. A rapidez do avanço aliado reduziu essas possibilidades a cada dia que passava. Uniformes das SS foram substituídos por roupas civis, insígnias retiradas de maneira apressada e documentos falsos preparados para o caso de controles inesperados nas estradas. As rotas se encheram de comboios incompletos, veículos abandonados e grupos dispersos que avançavam sem uma cadeia de comando clara. No final do mês, enquanto Berlim ficava praticamente cercada e as frentes
colapsavam simultaneamente. Os movimentos tornaram-se ainda mais erráticos. Localidades que haviam servido como pontos de abastecimento ou trânsito ficaram cortadas pela destruição de pontes, estradas ou linhas ferroviárias. Em áreas rurais, grupos de oficiais da SS buscaram refúgio temporário em fazendas, armazéns ou residências isoladas, conscientes de que as linhas defensivas se reduziam a espaços cada vez mais estreitos. Em regiões urbanas, estações ferroviárias saturadas e edifícios oficiais parcialmente abandonados mostravam os efeitos do deslocamento contínuo de pessoal militar, administrativo e civil. A redução do território sob controle alemão concentrou milhares de pessoas em corredores que mudavam de situação em questão de horas. A falta de informações claras obrigava a tomar decisões imediatas sem garantia de que as rotas escolhidas permanecessem acessíveis. Nesse contexto, numerosos oficiais, suboficiais e empregados civis das SS ficaram expostos em áreas onde a proteção militar já não existia como estrutura funcional. As posições defensivas se desintegravam, as comunicações se fragmentavam e os mapas perdiam toda a utilidade operacional. As estradas, os pátios ferroviários, os edifícios administrativos abandonados e os espaços rurais utilizados como abrigo improvisado se tornaram o cenário final de uma retirada que já não respondia a nenhum plano estratégico identificável. Ali, imersos em um território que encolhia sem oferecer clareza sobre sua continuidade, permaneceram em movimento ou à espera, sujeitos unicamente às circunstâncias cambiantes do colapso geral. Nas semanas que se seguiram à capitulação alemã, em maio de 1945, as forças aliadas se depararam com um problema imediato: identificar entre centenas de milhares de prisioneiros os membros das SS, especialmente os oficiais responsáveis por operações repressivas, deportações e execuções em territórios ocupados. As áreas onde se concentravam unidades rendidas ou em retirada se transformaram rapidamente em centros de processamento improvisados. Na Baviera, Áustria, no norte da Itália, na Boêmia, nos Países Baixos e em regiões da Alemanha Central, prédios requisitados, antigas instalações militares e campos provisoriamente acondicionados foram adaptados para esse propósito. A necessidade de distinguir os soldados regulares da Wehrmacht daqueles que haviam servido nas SS impôs procedimentos de verificação sistemática que se aplicavam desde a primeira inspeção. Entre os métodos utilizados, a tatuagem do tipo sanguíneo no braço esquerdo tornou-se um ponto de referência. Durante os anos do conflito, as Waffen-SS a empregaram como medida médica para facilitar transfusões rápidas em situações de combate, marcando a pele do soldado com uma pequena letra correspondente ao seu grupo sanguíneo. Sua presença não abrangia o conjunto dos membros das SS, já que aqueles que foram transferidos de outros ramos militares ou provinham de unidades administrativas muitas vezes não aportavam. Além disso, nos meses finais da guerra, sua aplicação foi irregular, mas mesmo com essas limitações, a tatuagem funcionou como um indicador útil. Nos centros de processamento, os prisioneiros deviam se despir parcialmente para permitir uma inspeção completa da zona interna do braço. A busca por cicatrizes recentes também fazia parte desses procedimentos, já que alguns tentaram eliminar a marca por meio de queimaduras ou pequenas intervenções improvisadas. As forças americanas chegaram a elaborar instruções para distinguir feridas auto-infligidas de lesões de combate, integrando-as às rotinas diárias de classificação. A presença da tatuagem não era prova conclusiva de pertencimento às SS, uma vez que alguns soldados da Wehrmacht, tratados em hospitais das SS, podiam usá-la e certos oficiais de alto escalão nunca a receberam. Mesmo assim, em um momento em que milhares de pessoas tentavam ocultar sua identidade real, constituía uma referência objetiva e rápida para orientar as verificações iniciais. Em paralelo, os interrogadores contrastavam dados pessoais, comparavam assinaturas, revisavam documentos quando existiam e analisavam a correspondência entre as declarações dos detidos e as informações disponíveis em registros recuperados em escritórios abandonados.
O volume de prisioneiros superou rapidamente a capacidade dos centros improvisados. Em muitas localidades, grupos de soldados recém-chegados tinham que esperar horas ou dias antes de serem processados devido à escassez de pessoal especializado. Tradutores, técnicos administrativos e agentes de contra-inteligência trabalhavam com recursos limitados para registrar a identidade de cada homem, anotar procedência, unidade declarada, local de captura e resultados da inspeção física. Em Dachau, o antigo campo de concentração liberado no 29º dia de abril se transformou em uma instalação onde eram processados prisioneiros de guerra e membros das SS antes de seu traslado para outros centros. As forças britânicas, por sua vez, habilitaram instalações semelhantes na Baixa Saxônia e em Schleswig-Holstein. Os soviéticos organizaram seus procedimentos em Berlim, Riga, Minsk e outras cidades sob seu controle, incorporando informações fornecidas por sobreviventes, autoridades locais e documentos encontrados em escritórios da Gestapo, quartéis e centros administrativos evacuados nos meses anteriores. Neste contexto, ocorreram algumas das prisões mais notáveis de oficiais da SS. Uma das operações mais significativas para as forças americanas ocorreu na região alpina de Altausee, na Áustria. Nos dias posteriores ao 8º de maio, unidades da 80ª Divisão de Infantaria e pessoal do Corpo de Contra-Inteligência do Terceiro Exército coletaram relatos que sugeriam a presença de oficiais de alto escalão refugiados nas montanhas. As entrevistas com moradores locais, a colaboração de guias austríacos e as informações fornecidas por familiares permitiram delimitar a área de busca em torno de cabanas de montanha utilizadas como refúgio temporário. No dia 12 de maio, uma patrulha dirigida por pessoal do SIC deslocou-se para a zona de Wildensee, após receber informações que situavam ali Ernst Kaltenbrunner, chefe do RSHA desde janeiro de 1943. Durante a madrugada do 13 de maio, a patrulha alcançou uma cabana que correspondia à descrição obtida. A inspeção inicial, realizada sob condições climáticas difíceis, confirmou a presença de vários indivíduos. A identificação completa de Kaltenbrunner exigiu passos adicionais, já que, inicialmente, declarou um nome falso. No entanto, sua estatura, as informações fornecidas por residentes da área e a presença de acompanhantes previamente relacionados a ele permitiram confirmar sua identidade antes de seu traslado para um centro de detenção estadunidense. Kaltenbrunner foi conduzido sob escolta a instalações de processamento, onde foi completado seu registro e iniciada a coleta de dados necessários para seu posterior interrogatório. Enquanto as forças estadunidenses realizavam estas operações na Áustria, as unidades soviéticas efetuavam detenções em setores orientais da Alemanha. Perto de Haube, durante os últimos dias de abril, elementos do Exército Vermelho capturaram Friedrich Jeckeln, que se encontrava com os restos do V-Corpo de Montanha SS. Sua unidade havia ficado cercada em um amplo cerco durante os combates ao sul de 1100 Berlim. No momento de sua captura, Jeckeln foi identificado por meio de documentação pessoal e pelo reconhecimento realizado por prisioneiros e civis presentes na área. Seu traslado posterior para instalações de detenção soviéticas marcou o início de um processo que incorporaria interrogatórios extensos e a análise dos registros recuperados pelas autoridades soviéticas nos territórios que haviam ocupado. Nos Países Baixos, as circunstâncias da detenção de Hans Rauter diferiam dos casos anteriores. Ferido no dia 6 de março em um confronto com membros da resistência neerlandesa, permaneceu hospitalizado até o final da guerra. Quando as forças britânicas tomaram controle da região, verificaram sua identidade e procederam ao seu arresto no mesmo hospital onde recebia tratamento. Rauter foi transferido posteriormente para instalações sob administração britânica, onde foram registrados seus dados pessoais, patente, funções desempenhadas nos Países Baixos e outros elementos necessários para sua classificação inicial. No setor controlado pelas forças americanas na Áustria, o caso de Joachim Peiper se desenrolou de maneira distinta. Após se retirar para o oeste em abril,
ele se deslocou para uma residência particular, onde permaneceu nos dias seguintes ao fim das hostilidades. As forças americanas verificaram sua presença por meio de informações fornecidas por residentes locais e o prenderam semanas depois. O registro inicial incluiu os procedimentos habituais: verificação da tatuagem, análise da documentação disponível e comparação de sua identidade com listas preliminares elaboradas pelos serviços de inteligência aliados. Sua transferência posterior para centros de detenção na Alemanha fez parte do processo geral de classificação de oficiais da SS pertencentes a unidades implicadas em operações na frente ocidental. A identificação não dependia exclusivamente de marcas físicas. Em numerosas localidades, grupos de civis colaboraram com as forças aliadas, indicando antigos oficiais da SS que tentavam se misturar entre a população. Na Áustria, integrantes do Movimento de Liberdade Austríaco forneceram informações sobre rotas de fuga, pistas de abrigo e vínculos entre oficiais da SS e residentes locais. Nos Países Baixos, cidadãos que haviam vivido sob ocupação reconheceram indivíduos responsáveis por deportações, registros e medidas repressivas. Nos territórios liberados pelo Exército Vermelho, sobreviventes de deportações e execuções forneceram detalhes sobre responsáveis específicos, o que facilitou a separação desses homens, uma vez que eram incluídos em colunas de prisioneiros ou detidos em controles improvisados. À medida que maio avançava, os centros de processamento estavam no limite de sua capacidade. O fluxo constante de detidos provenientes de áreas recentemente ocupadas obrigou a ampliar instalações temporárias e a recrutar pessoal adicional para tarefas de documentação e custódia. Os formulários de registro acumulavam dados básicos: nome declarado, identificação confirmada quando era possível, unidade, patente, local de captura, características físicas e presença ou ausência de tatuagem. As declarações iniciais eram feitas em intervalos breves, limitadas a perguntas destinadas a estabelecer a identidade, sem entrar ainda em análises detalhadas sobre funções ou responsabilidades em operações específicas. A ausência de documentos em muitas detenções dificultava esse processo, uma vez que numerosos oficiais haviam destruído seus papéis antes de se render ou haviam adotado identidades falsas. Em alguns casos, a identificação baseava-se em características individuais dificilmente ocultáveis. A estatura destacada de certos oficiais, cicatrizes características, hábitos de movimento, conhecimento de idiomas ou particularidades físicas descritas em documentos anteriores foram utilizadas para confirmar identidades. Em outros, a comparação de fotografias com os prisioneiros detidos tornou-se um método auxiliar, especialmente quando envolvia figuras conhecidas pelos serviços aliados. O registro fotográfico recuperado em escritórios das SS contribuiu para o processo de verificação, embora sua disponibilidade variava conforme a região. A fins de maio, o sistema de classificação tinha permitido separar um número considerável de oficiais da SS dos soldados regulares da Wehrmacht. As instalações provisórias abrigavam aqueles que haviam sido identificados com grau confirmado, suspeitos de responsabilidade em operações repressivas ou incluídos em listas preliminares elaboradas pelos aliados. Estes homens ficavam à disposição das unidades de inteligência encarregadas de determinar sua trajetória durante a guerra, analisar a documentação recuperada e estabelecer vínculos entre suas declarações e os dados coletados por diversos serviços aliados. Com o território já sob controle aliado e o processo de identificação em andamento, os centros de detenção temporários se tornaram o ponto de partida para uma fase mais sistemática. As fichas individuais, os relatórios de captura e as informações coletadas nos registros permitiriam iniciar procedimentos destinados a verificar a veracidade das identidades declaradas, estabelecer responsabilidades e diferenciar aqueles que tinham um papel administrativo ou militar limitado daqueles que haviam exercido comando em operações repressivas ou unidades envolvidas em ações específicas. Nesse estado, os detidos permaneciam à espera em celas provisórias, sujeitos a procedimentos que exigiam coordenação entre diferentes zonas de ocupação
e a revisão de documentos recuperados em numerosos territórios recentemente liberados. Os primeiros oficiais classificados como membros confirmados das SS foram conduzidos às salas onde os interrogadores aguardavam com pastas incompletas, notas dispersas e listas preliminares elaboradas nos dias anteriores. Ernst Kaltenbrunner foi um dos primeiros a ser levado a uma dessas salas. Ele havia passado a noite separado do restante dos prisioneiros e, ao entrar, encontrou uma mesa com documentos que enumeravam apenas seu cargo, a unidade da qual dependia e referências fragmentadas a operações que ainda precisavam ser verificadas. O procedimento sempre começava da mesma maneira: confirmação de identidade, verificação de nomes utilizados anteriormente, revisão comparativa de assinaturas e perguntas destinadas a estabelecer com exatidão o posto, destino e períodos de serviço. A partir dessas respostas, eram construídos fichas que depois seriam ampliadas por equipes encarregadas de confrontar informações com outros depoimentos e com os documentos capturados nos dias anteriores. Nos centros administrados pelos Estados Unidos, o trabalho desenrolava-se com um ritmo constante. Os interrogadores do SEIC utilizavam declarações feitas nas instalações de processamento, relatórios breves elaborados por unidades de inteligência na linha de frente e materiais provenientes de escritórios abandonados que haviam sido revisados de maneira preliminar. Diante da ausência de documentação completa, recorriam a perguntas que buscavam reconstruir a cadeia de comando, os movimentos recentes de unidades e os vínculos entre oficiais. O objetivo não era obter confissões detalhadas, mas estabelecer um esquema verificável que servisse de base para futuras investigações. Cada dado era registrado em formulários simples, que eram arquivados em temporários para posterior análise comparativa. Nos centros britânicos, o procedimento seguia um padrão semelhante, embora a rede de instalações incluísse unidades especializadas em casos complexos. Em Beaconsfield, Wilton Park e Latimer House, os interrogadores utilizavam informações provenientes de conversas gravadas de forma encoberta em instalações como Trent Park. Essas gravações permitiam identificar estruturas de comando, movimentos de unidades e vínculos pessoais sem depender exclusivamente dos interrogatórios diretos. Quando um prisioneiro fornecia informações que coincidiam com o que foi registrado nessas gravações, procedia-se a aprofundar em detalhes concretos sem revelar sua origem. Este método proporcionava uma vantagem decisiva, pois permitia detectar contradições sem necessidade de confrontação aberta e facilitava reconstruir trajetórias completas de oficiais que haviam destruído seus documentos pessoais. Nas áreas ocupadas pela União Soviética, os interrogatórios eram dirigidos por unidades de contra-inteligência que aplicavam procedimentos muito estruturados. A separação entre soldados da Wehrmacht e membros de organizações vinculadas ao aparelho repressivo era realizada desde o primeiro momento. Registravam-se nome, posto, unidade, destinos anteriores e presença ou ausência de documentos. Quando existiam relatórios capturados em delegacias de polícia e segurança, estes eram utilizados para orientar as perguntas iniciais. As sessões eram prolongadas e centravam-se em estabelecer a estrutura das unidades implicadas em ações de grande escala em território ocupado. A prioridade consistia em reconstruir organogramas, determinar a localização exata dos oficiais durante períodos-chave e fixar relações hierárquicas que depois seriam fundamentais para localizar responsáveis diretos. Os interrogatórios preliminares dependiam em grande parte da quantidade de documentos recuperados durante os avanços aliados. Em muitos escritórios abandonados, foram encontrados arquivos organizados, embora incompletos. Em outros, os documentos estavam dispersos no chão, parcialmente queimados ou misturados com arquivos administrativos não relacionados. Equipas de arquiveristas militares classificavam este material segundo a categoria: ordens, relatórios operacionais, correspondência interna e registros de pessoal. A informação que poderia vincular nomes e postos a operações específicas era considerada prioritária. Os documentos eram então distribuídos para os diferentes centros de interrogatório para serem utilizados como referência imediata. O caso de Kaltenbrunner exigia atenção especial
porque seu nome aparecia em numerosas comunicações internas, tanto como emissor de instruções gerais, quanto como receptor de relatórios operacionais. Os interrogadores americanos começaram por estabelecer a estrutura do RSHA nos últimos meses da guerra. Localização de seus escritórios, funções de cada departamento, rotas utilizadas para transmitir ordens e movimentos do pessoal administrativo. As informações obtidas nessas primeiras sessões seriam comparadas com documentos capturados em Berlim e com registros que detalhavam as mudanças no comando após a morte de Reinhard Heydrich em 1942. As perguntas eram elaboradas para verificar não apenas a responsabilidade formal, mas também o conhecimento operacional sobre unidades subordinadas. No caso de Friedrich Jeckeln, o trabalho preliminar foi distinto. Embora ele tenha sido capturado no final de abril, os interrogatórios sistemáticos começaram quando havia sido reunida documentação suficiente proveniente de escritórios regionais nos territórios onde operou. Os interrogadores concentraram-se em estabelecer a composição do comando nos setores do leste, detalhando datas, unidades presentes e comunicações internas. Os arquivos encontrados incluíam relatórios sobre deslocamentos de unidades, registros de pessoal e partes de situação que coincidiam com operações nas quais Jeckeln tinha autoridade. As perguntas eram direcionadas a fixar estruturas organizacionais antes de confrontar discrepâncias. Nos centros aliados, as informações provenientes de interrogatórios preliminares eram consolidadas em prontuários individuais. Cada prontuário incluía a declaração do prisioneiro, os documentos recuperados que mencionavam seu nome, as referências fornecidas por outros detidos e qualquer informação complementar obtida de arquivos capturados. Esses prontuários aumentavam em volume à medida que avançavam maio e junho, transformando-se em ferramentas de análise que permitiam estabelecer conexões verificáveis entre declarações individuais e documentos administrativos. Os analistas elaboravam diagramas de unidades e mapas de movimentos para identificar coincidências ou contradições entre os distintos materiais. No caso de Joachim Peiper, os interrogadores americanos utilizaram documentos recuperados na frente ocidental que registravam movimentos de seu Kampfgruppe. As perguntas iniciais se concentraram em fixar datas, rotas, posições defensivas e mudanças operacionais durante dezembro de 1944 e janeiro de 1945. As informações obtidas permitiam contrastar o declarado com os relatórios elaborados por unidades aliadas durante o avanço. Os interrogadores não buscavam conclusões imediatas, focavam em construir uma cronologia estável que mais tarde poderia ser utilizada pelas equipes jurídicas. Para Hans Rauter, capturado por forças britânicas enquanto ainda estava hospitalizado, o interrogatório preliminar baseou-se em documentos recuperados em escritórios administrativos dos Países Baixos. Estes incluíam ordens de deportação, registros de trabalhos forçados e comunicações referentes a medidas de segurança. As perguntas se centraram em confirmar os deslocamentos de Rauter desde março de 1945 e em verificar a estrutura hierárquica sob seu comando nos últimos meses da ocupação neerlandesa. As informações fornecidas eram então comparadas com declarações de outros detidos na mesma região. A organização do material incriminatório avançava paralelamente ao processo de interrogatórios. Os centros aliados recebiam caixas com documentos provenientes de depósitos, escritórios administrativos, túneis subterrâneos e edifícios requisitados. Os analistas classificavam o material de acordo com a data, procedência e conteúdo. Parte da documentação havia sido encontrada em minas de sal, onde os alemães haviam armazenado bens culturais e registros administrativos. Outros documentos provinham de quartéis parcialmente incendiados, onde ainda era possível recuperar relatórios, listagens de pessoal e livros de ordens. Em alguns casos, as tropas aliadas encontraram microfilmes que requeriam equipamentos especializados para sua leitura, mas que continham informações valiosas sobre movimentos de unidades e comunicações internas. As equipes de análise utilizavam fichas comparadas para vincular as informações provenientes de diferentes fontes. Quando um nome aparecia em um documento capturado,
buscava-se sua correspondência com declarações anteriores e com listas elaboradas em centros de processamento. Se um oficial era mencionado por outros prisioneiros em um contexto operacional específico, a referência era anotada e comparada com movimentos de unidades registrados em documentos administrativos. Este método permitia preencher lacunas sem recorrer a suposições. A evidência deveria estar respaldada por documentos, testemunhos coincidentes ou dados operacionais verificados. À medida que os dossiês cresciam, os analistas destacavam aqueles que haviam alcançado um nível de completude suficiente para serem remetidos às equipes jurídicas. Essas equipes avaliavam a qualidade e a consistência das informações disponíveis, a relevância do detido dentro da estrutura nazista e a existência de evidências documentais vinculáveis a operações concretas. Um dossiê pronto para avaliação deveria incluir identidade verificada, funções comprovadas, cronologia estabelecida e vínculos documentados com operações relevantes. Esse material constituía a base para determinar se era viável prosseguir para acusações formais. Para finais de junho, os centros aliados haviam elaborado dossiês de vários centenas de oficiais da SS. Os detidos permaneciam em celas provisórias à espera de novas instruções, enquanto os interrogadores continuavam recebendo prisioneiros adicionais cujo processamento preliminar ainda não havia concluído. Em paralelo, os analistas seguiam classificando documentos capturados para verificar as informações disponíveis e consolidar os casos mais avançados. O próximo passo dependia já das equipes jurídicas, que deviam transformar esses dossiês em processos formais, estabelecer acusações específicas e preparar o material que seria apresentado a tribunais militares nos meses seguintes. Com os dossiês preliminares já organizados, as equipes jurídicas aliadas começaram a revisar a documentação acumulada durante semanas de interrogatórios e análises. Os centros de detenção receberam notificações de que determinados casos haviam sido selecionados para processos judiciais formais. Os promotores exigiam informações verificadas, identidade confirmada, função na estrutura nazista, datas de serviço, responsabilidade hierárquica e evidências documentais associadas a operações concretas. Os dossiês que cumpriam essas condições foram encaminhados às instâncias encarregadas de estruturar os primeiros julgamentos militares. A necessidade de um quadro legal comum levou as potências aliadas a se coordenarem. Durante junho e julho, equipes jurídicas norte-americanas, britânicas, soviéticas e francesas trocaram rascunhos de definições legais, especificando categorias de crimes e critérios de responsabilidade individual. Este trabalho culminou na assinatura de um acordo conjunto que estabeleceu um tribunal internacional destinado a julgar os principais responsáveis políticos, militares e administrativos do regime nazista. O desenvolvimento deste quadro permitiu que os processos locais nas zonas de ocupação avançassem sem interferir com o julgamento principal, que era preparado de maneira paralela. Entre os arquivos selecionados com prioridade estava o de Ernst Kaltenbrunner. Sua posição como chefe do RSHA desde janeiro de 1943 implicava a supervisão direta da Gestapo, da Polícia Criminal e da rede de segurança do regime. As autoridades aliadas reuniram documentação que vinculava seu escritório a ordens operacionais relacionadas a deportações, transferências de prisioneiros e medidas repressivas contra populações civis. Os registros capturados incluíam comunicações internas que refletiam a amplitude de suas funções dentro do sistema de segurança alemão. A presença de sua assinatura em documentos-chave facilitou a preparação do caso. Enquanto se preparavam os procedimentos internacionais, cada zona de ocupação avançou com seus próprios tribunais. No território controlado pela União Soviética, as equipes legais priorizaram casos vinculados a operações nos estados bálticos e na Ucrânia, onde foram encontrados fossas comuns e registros administrativos que permitiam vincular determinados oficiais a ações específicas. Entre esses casos, o de Friedrich Jeckeln requereu uma análise detalhada devido ao seu posto e à quantidade de documentação regional que mencionava unidades sob seu comando.
Os promotores soviéticos empregaram relatórios administrativos capturados em cidades como Riga e Kiev para estabelecer uma cronologia verificável das operações realizadas durante seu período de comando. Os processos soviéticos se caracterizaram pela sua rapidez em comparação com outros tribunais aliados. Uma vez reunida a documentação necessária, as datas de julgamento foram fixadas com semanas de antecedência. Os expedientes transformaram-se em acusações formais estruturadas em torno de unidades, lugares e períodos concretos. O formato dos julgamentos permitia a apresentação de evidências documentais, relatórios oficiais e declarações de testemunhas que haviam sido registradas nos dias posteriores à liberação das zonas ocupadas. A sentença era pronunciada imediatamente após a leitura final das conclusões fiscais, e a execução era realizada sem atrasos adicionais. Enquanto isso, na zona de ocupação americana, os preparativos para processos militares foram divididos em 2 níveis. O primeiro correspondia ao Tribunal Militar Internacional, destinado a julgar os dirigentes de maior hierarquia. O segundo consistia em tribunais organizados pelo Exército dos Estados Unidos em instalações adaptadas para tal fim. Em Dachau, o antigo campo de concentração foi transformado em um complexo judicial onde seriam apresentados dezenas de casos relacionados a crimes cometidos em instalações sob controle alemão. O uso desses espaços não era simbólico. Respondia à necessidade de dispor de instalações amplas, seguras e dotadas de áreas de detenção. Um dos processos planejados em Dachau envolvia membros de unidades que haviam participado em operações na frente ocidental. Entre eles estava Joachim Peiper, cuja unidade tinha estado implicada em execuções de prisioneiros de guerra e civis durante o inverno de 1944 a 1945. Os promotores trabalharam com relatórios militares elaborados após a descoberta dos corpos em distintas localidades, além de registros de movimentação do Kampfgruppe. A acumulação de material permitia aos promotores estruturar acusações baseadas em datas verificáveis, sequências operativas e ordens transmitidas pelo comando. Nos Países Baixos, a administração judicial neerlandesa iniciou seus próprios procedimentos contra oficiais capturados em seu território. As autoridades locais utilizaram documentação conservada em escritórios administrativos alemães e registros neerlandeses mantidos durante a ocupação. Entre os casos selecionados com prioridade, figurava o de Hans Hauter, cuja atuação à frente da segurança nos Países Baixos havia gerado uma ampla quantidade de documentação, ordens de deportação, comunicações de represália, registros de transporte ferroviário e decretos relacionados com trabalhos forçados. O tribunal neerlandês, estabelecido em Haia, recebeu os documentos traduzidos para o neerlandês para integrá-los no processo judicial. Na zona de ocupação britânica, os procedimentos seguiram um modelo semelhante. Os promotores britânicos utilizaram relatórios compilados por unidades militares após a libertação de campos e cidades, assim como documentos apreendidos em quartéis e escritórios administrativos. A estrutura judicial centrou-se em responsáveis por deportações, execuções e operações policiais na Bélgica, nos Países Baixos e no noroeste da Alemanha. As instalações judiciais adaptadas para esses procedimentos contavam com salas de arquivo onde se armazenavam temporariamente processos organizados por datas e categorias. A transição entre a fase de investigação e a fase judicial exigiu coordenação entre as equipes encarregadas de coletar documentos e os promotores responsáveis por apresentar os casos. Os documentos capturados eram classificados de acordo com seu potencial relevância probatória: ordens operativas diretas, relatórios de situação, listagens de transporte, registros administrativos, comunicações internas e documentação de acompanhamento administrativo. Os promotores selecionavam aqueles elementos que permitiam demonstrar a relação entre o acusado e ações realizadas por unidades sob sua autoridade. A estrutura hierárquica do regime nazista, amplamente documentada, facilitava essa tarefa. No dia 18 de outubro de 1945, os promotores das 4 potências apresentaram formalmente
a acusação contra 24 altos dirigentes do regime nazista no Tribunal Militar Internacional. Entre eles estava Kaltenbrunner. Seu processo, consolidado durante os meses anteriores, continha documentação proveniente de diferentes regiões ocupadas e registros internos de seu escritório. A organização do tribunal permitiu a apresentação de evidências documentais, material audiovisual gravado por unidades aliadas durante a libertação e transcrições oficiais recuperadas nos quartéis do regime. Os procedimentos do Tribunal Internacional foram realizados em sessões prolongadas, nas quais eram lidos documentos, projetados filmes e apresentados relatórios. A defesa podia revisar as evidências e formular objeções. As traduções simultâneas permitiram que os procedimentos ocorressem em 4 idiomas sem interrupções frequentes. Os arquivos acumulados continham listas de ordens transmitidas do RSHA, relatórios de deportação e documentação sobre movimentos de prisioneiros em diferentes campos. Enquanto o Tribunal Internacional avançava, os processos locais realizados pelos soviéticos e pelos estadunidenses continuaram seu próprio calendário. O caso de Jeckeln, tramado em Riga, centrou-se exclusivamente em operações realizadas nos territórios bálticos. Os promotores apresentaram registros administrativos capturados em escritórios regionais, relatórios sobre movimentações de prisioneiros e documentação que detalhava a estrutura operacional das unidades sob seu comando. A sentença foi proferida após a apresentação de evidências relevantes e a confirmação da responsabilidade hierárquica. Em Dachau, o tribunal norte-americano avançou em casos que envolviam crimes cometidos contra prisioneiros de guerra e civis em diferentes setores da frente ocidental. Os arquivos incluíam autópsias realizadas por unidades médicas norte-americanas, relatórios de reconhecimento e registros das forças aliadas que haviam documentado os eventos após a recuperação das áreas onde ocorreram as execuções. Os promotores estruturaram as acusações em torno de sequências verificáveis e vínculos entre unidades e vítimas. O Tribunal Militar Internacional concluiu suas sessões principais no final de 1945, após meses de apresentação de evidências e deliberações. Os juízes revisaram centenas de documentos, relatórios e registros audiovisuais. A sentença contra Kaltenbrunner baseou-se em evidências documentais que o ligavam estruturalmente a decisões relacionadas ao sistema de detenção, deportação e administração de locais de internamento. Sua culpabilidade foi determinada com base nas acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Para dezembro de 1945, os tribunais em todas as zonas de ocupação haviam estabelecido procedimentos estáveis para o processamento de oficiais nazistas. Os arquivos que haviam começado como fichas preliminares tornaram-se documentos judiciais formais que continham estruturas hierárquicas verificadas, cronologias estabelecidas e evidência documental proveniente de múltiplas fontes. Os oficiais condenados permaneceram em centros de detenção adaptados, enquanto os últimos trâmites administrativos decorrentes das sentenças eram ajustados. A consolidação desses processos marcou um ponto em que a responsabilidade individual ficou definida em termos legais, apoiada em documentação apreendida e em registros elaborados pelas mesmas instituições que agora serviam como evidência. Nos centros de detenção, os condenados permaneciam sob custódia à espera de que as decisões dos tribunais fossem executadas conforme os procedimentos estabelecidos em cada zona de ocupação. Após a emissão das primeiras sentenças no final de 1945, os centros penitenciários sob a administração aliada adaptaram suas instalações para abrigar os prisioneiros condenados à morte ou a longas penas de prisão. A transição dos tribunais para os blocos carcerários exigiu uma reorganização completa de espaços, pessoal e procedimentos. Os prisioneiros de alto escalão, em particular aqueles ligados às SS, foram transferidos para seções isoladas onde o controle era aplicado de maneira rigorosa. Cada cela contava com mecanismos de vigilância reforçada, iluminação constante e supervisão regular por parte de guardas treinados para detectar tentativas de suicídio, sabotagem
ou alteração da ordem interna. Na prisão de Nuremberg, o bloco destinado aos condenados foi expedido para evitar qualquer tipo de comunicação não autorizada. As celas eram individuais, de dimensões reduzidas e sem objetos que pudessem ser modificados para usos não permitidos. Os pisos e corrimãos estavam cobertos com redes metálicas para impedir saltos entre níveis. O acesso se realizava por corredores estreitos, nos quais os guardas mantinham vigilância contínua. Em cada porta foi instalada uma fechadura e um painel inferior para a passagem de alimentos ou documentos. A rotina de inspeção incluía várias revisões diárias, controles noturnos e verificações do estado físico do prisioneiro. A vida nestes blocos seguia um padrão diário marcado por horários de contagem, entrega de alimentos, higiene básica e períodos limitados de leitura ou escrita. Os funcionários penitenciários registravam em folhas impressas o comportamento de cada prisioneiro. Tempo dedicado a estudar documentos, solicitações de papel, condições de saúde, reações aos relatórios médicos e qualquer variação em sua rotina habitual. Esse registro respondia à necessidade de manter um controle exaustivo sobre indivíduos cujas sentenças implicavam alto risco de autolesão ou alteração do procedimento judicial. As visitas autorizadas eram limitadas a capelães, médicos e, em algumas ocasiões, pessoal jurídico. Em alguns casos, os acusados solicitavam acesso a material religioso ou a manuais de direito, pedidos que eram registrados nos livros de entrada e saída do bloco penitenciário. Os capelães recebiam autorização para conversar com os prisioneiros durante períodos determinados. As sessões eram realizadas em áreas designadas, onde um guarda permanecia ao alcance visual, embora fora do alcance auditivo. Os relatórios dessas visitas eram consignados em arquivos administrativos, sem incluir interpretações pessoais. O pessoal médico realizava exames periódicos destinados a verificar o estado físico geral do prisioneiro. A atenção estava centrada em parâmetros visíveis: pressão arterial, peso corporal, sinais de cansaço, feridas superficiais e qualquer mal-estar que exigisse tratamento. Os médicos elaboravam relatórios periódicos que eram incorporados aos arquivos administrativos. Nos casos em que a saúde do condenado começava a se deteriorar, o relatório incluía recomendações para ajustar a alimentação ou supervisionar mais de perto o risco de colapso físico. Nas prisões administradas pelos soviéticos, o processo seguiu um padrão semelhante, embora com diferenças na infraestrutura. Os centros de detenção em Riga, Minsk ou Kiev eram edifícios adaptados para abrigar indivíduos considerados especialmente perigosos, segundo a classificação interna. As celas estavam reforçadas com grades adicionais e compartimentos metálicos destinados a impedir qualquer manipulação do mobiliário. A vigilância incluía turnos frequentes e controles rigorosos de objetos permitidos. As atividades diárias eram reduzidas ao mínimo indispensável. Os registros eram elaborados com um modelo padronizado que incluía a hora de levantar-se, períodos de descanso, comportamento observável e respostas durante as visitas oficiais. Nos Países Baixos, onde estavam detidos prisioneiros como Hans Rauter, os blocos designados para condenados seguiram um sistema de controle rígido. As celas situadas em Scheveningen eram utilizadas para prisioneiros considerados de alta responsabilidade dentro do sistema de ocupação alemã. Cada movimento do prisioneiro era anotado em livros de registro, incluindo transferências entre edifícios, entrevistas legais e consultas médicas. A administração mantinha um arquivo detalhado que incluía a sentença, a data de sua confirmação, os recursos e o estado do prisioneiro em cada fase. Durante a espera, os prisioneiros com sentenças de morte recebiam notificações formais das decisões do tribunal. A leitura da sentença era realizada na presença de pessoal autorizado e ficava registrada nos arquivos da prisão. Alguns detidos apresentavam recursos que eram transmitidos às autoridades superiores para revisão de acordo com o protocolo vigente. Esses pedidos eram arquivados junto com a sentença original. Em muitos casos, a negação da apelação era comunicada por meio de documentos breves que deviam ser assinados para constância de leitura.
A correspondência era restrita e supervisionada. As cartas enviadas ou recebidas eram examinadas por pessoal designado. As normas definindo o número de cartas permitidas e a extensão das mesmas. Os registros penitenciários incluíam cópias da correspondência como parte do processo pessoal. Os detidos que solicitavam escrever bilhetes relacionados ao seu caso legal recebiam papel e lápis que deviam ser devolvidos após cada uso. À medida que o tempo avançava, os prisioneiros condenados à morte entravam em uma fase administrativa particular, a confirmação final da sentença por parte da autoridade competente. Cada confirmação era registrada em documentos selados. Isso implicava que as datas futuras ficavam sob a administração do centro penitenciário. A partir desse momento, o prisioneiro ficava oficialmente na condição de espera de execução. As autoridades responsáveis elaboravam protocolos internos que definiam os passos prévios. Estabelecia-se a designação do pessoal que deveria intervir, a área onde seria realizado o traslado, a data limite para tarefas prévias e a entrega de relatórios médicos finais. O chefe do centro emitia memorandos internos que especificavam os pontos de controle, revisão de identidade, inventário de objetos pessoais, notificação ao capelão e confirmação da disponibilidade do pessoal de plantão para tarefas adicionais. Em alguns centros, eram habilitados espaços onde os prisioneiros podiam receber assistência espiritual nos dias que antecediam o cumprimento da sentença. Essas salas incluíam mobiliário básico e estavam situadas perto das celas para evitar transferências extensas. Os capelães registravam as visitas realizadas sem incluir avaliações pessoais. O tempo permitido dependia da disponibilidade do pessoal de custódia. Nos dias anteriores ao cumprimento da sentença, a rotina era mais rigorosa. Eram realizados contagens adicionais, limitava-se o acesso a materiais que pudessem modificar a ordem estabelecida e aumentava-se a frequência da supervisão noturna. Os funcionários penitenciários recebiam instruções diretas para manter vigilância contínua até que o centro recebesse a ordem final de proceder. As anotações nos livros de guarda aumentavam em detalhe, registrando até mesmo os intervalos de descanso, os movimentos do prisioneiro dentro da cela e qualquer variação no comportamento observável. Na prisão de Nuremberg, onde permaneciam vários condenados após o julgamento internacional, os relatórios diários incluíam dados objetivos sobre alimentação, sono e comportamento geral. Alguns prisioneiros solicitavam acesso a bíblias ou livros religiosos, outros pediam materiais legais ou dicionários. Cada solicitação precisava ser autorizada pelo oficial responsável e registrada no livro de controle. A administração mantinha arquivos onde eram armazenados documentos administrativos como cópias de apelações, confirmações legais, relatórios médicos e registros disciplinares. Nos Países Baixos, Rauter permaneceu recluso enquanto seus recursos eram processados nos tribunais. A documentação do caso permanecia em arquivos judiciais, mas o registro penitenciário incluía anotações precisas sobre suas rotinas, seu estado físico e a recepção de documentos legais. A administração elaborou relatórios mensais sobre seu comportamento geral, que eram enviados ao tribunal competente. A passagem do tempo entre a emissão de uma sentença e seu cumprimento variava de acordo com a jurisdição. Em alguns casos, as execuções eram realizadas poucos meses depois. Em outros, a espera se prolongava durante anos devido à sequência de apelações ou a atrasos administrativos. Em todos os casos, o ritmo nos blocos de condenados dependia dos procedimentos estabelecidos pelas autoridades competentes. No final de 1945 e durante os anos seguintes, os centros prisionais da Europa seguiram esse padrão. As celas permaneceram ocupadas por prisioneiros à espera, cuja situação dependia exclusivamente do avanço dos procedimentos legais. Os relatórios continuaram se acumulando, descrevendo rotinas diárias, visitas autorizadas, consultas médicas e recepção de documentos. O tempo passava de maneira uniforme, marcado por horários fixos, controles periódicos e a supervisão constante que definia a vida nos blocos destinados a condenados. Nesse ambiente regulado,
os prisioneiros aguardavam a última notificação administrativa que sinalizava o fim da fase de custódia prolongada e o início do procedimento final. Os documentos completados durante meses de registros diários estavam prontos para sua transferência interna, e os centros penitenciários ajustavam seus protocolos para cumprir as ordens recebidas pelas autoridades judiciais correspondentes. Nas celas designadas, a rotina seguia estabelecida com precisão, enquanto os responsáveis pelo centro se preparavam para aplicar os procedimentos que correspondiam à seguinte fase. As ordens finais chegaram aos centros penitenciários sem cerimônias nem comunicados extraordinários. Os documentos exibiam selos, assinaturas e horários precisos, marcando a transição da fase de custódia para a fase de cumprimento da sentença. Nos blocos destinados a condenados, os guardas mantiveram a mesma rotina que nos dias anteriores: contagens periódicas, controles de iluminação e anotações nos livros de registro. A diferença era percebida somente na presença mais frequente de oficiais supervisionando corredores e revisando listas. Os condenados permaneceram em suas celas sem modificação nos horários. As portas se abriam e fechavam conforme o ritmo habitual, enquanto a equipe esperava a instrução que ativaria o procedimento. Em Nuremberg, a academia adaptada como sala de execução havia sido inspecionada com antecedência. As plataformas de madeira estavam localizadas em linha e as tampas haviam sido testadas por meio de ações de ensaio realizadas pelos encarregados do mecanismo. As cordas estavam dispostas com nós, preparados para serem colocados sem atraso, e as mesas laterais mantinham os documentos que cada oficial deveria assinar ao concluir a operação. A iluminação não tinha finalidade cênica. Buscava-se visibilidade suficiente para que médicos, escreventes e guardas pudessem observar cada etapa e deixar constância precisa nos formulários correspondentes. A transferência do primeiro prisioneiro começou quando o relógio marcava 1 hora previamente consignada. A porta metálica da cela abriu-se sem instruções adicionais. O guarda pronunciou o nome do condenado, verificou a identidade consultando a ficha fotográfica e registrou o início do deslocamento. O corredor apresentava um silêncio constante. O som dos passos dos guardas e do prisioneiro era nítido, acompanhado ocasionalmente pelo eco de um fechamento de porta em outra seção do edifício. O percurso era curto, apenas alguns metros desde a zona de celas até a entrada do ginásio. Dentro da academia, o ambiente tinha um caráter operacional. Não havia espectadores externos nem presença da imprensa. Apenas estavam presentes as pessoas autorizadas: o oficial responsável, o médico, o escrivão, os guardas designados para o transporte e o pessoal encarregado do mecanismo. Após a verificação final da identidade, o condenado era conduzido ao ponto designado. A posição sobre a plataforma era realizada seguindo passos curtos: colocação exata do prisioneiro, fixação dos tornozelos, ajuste do nó e confirmação de que a postura era estável. As instruções eram verbais, concisas e sem variações. Uma vez completado o conjunto de passos, o oficial autorizava a descida da trampolim, iniciando assim o procedimento. O médico aguardava o intervalo regulamentar antes de se aproximar para constatar a ausência de sinais vitais. Suas observações eram registradas com hora precisa, junto à sua assinatura e à do oficial responsável. Simultaneamente, o escrevente completava a documentação administrativa, anotando o tempo total do procedimento e o número do prisioneiro. Quando o médico confirmava o resultado, o corpo era retirado para uma sala contígua, onde se preparava para seu posterior traslado à cremação. O processo se repetia com cada um dos condenados sem pausas prolongadas, mantendo um ritmo constante que permitia cumprir as ordens no tempo previsto pela autoridade combinada dos comandos militares e do tribunal correspondente. Enquanto as execuções em Nuremberg seguiam sua sequência ordenada, em Riga, os procedimentos soviéticos mantinham sua própria estrutura regulamentar. Lá, os condenados eram transferidos por veículo escoltado para uma área pública identificada previamente pelas autoridades. A disposição do local havia sido selecionada por razões de capacidade, controle e visibilidade. No caso de Friedrich Jeckeln,
A transferência ocorreu pouco depois que a sentença foi comunicada. O comboio avançou até a zona estabelecida em um espaço amplo onde foi preparada uma estrutura simples, um patíbulo elevado com uma corda ajustada no travessão principal. As ruas circundantes foram asseguradas por efetivos do Exército Vermelho, que controlavam o perímetro e garantiam a distância adequada entre a multidão e a área da execução. Ao chegar, a verificação da identidade foi realizada na presença dos funcionários autorizados. A leitura formal da sentença foi efetuada em voz clara, seguindo os procedimentos judiciais acordados. A operação transcorreu sem demoras. O condenado foi conduzido à plataforma, o pessoal correspondente assegurou a posição e o mecanismo foi ativado sem que houvesse nenhum passo adicional. O médico designado pela autoridade soviética certificou a morte e assinou os documentos necessários. Posteriormente, o corpo foi retirado e trasladado para ser disposto conforme as normas internas. Esses registros foram arquivados em expedientes oficiais mantidos pelas autoridades da região. Nos Países Baixos, onde Hans Rauter estava sob custódia após a confirmação definitiva de sua sentença, o procedimento foi realizado conforme estabelecido pelos regulamentos neerlandeses. O pelotão de fuzilamento foi organizado sob supervisão militar. A área escolhida, nas dunas de Walsdorper Vlakte, foi delimitada e preparada com antecedência. A equipe responsável demarcou o ponto exato onde o condenado deveria ser posicionado para o procedimento. Rauter foi transferido de Scheveningen seguindo um percurso controlado e chegou à área acompanhado por guardas. Após a identificação final e a leitura da sentença, o condenado foi colocado na posição estabelecida. O pelotão se alinhou à distância regulamentar e o oficial responsável deu o sinal. O médico se aproximou pouco depois para certificar o falecimento de acordo com os protocolos. As anotações oficiais foram arquivadas e a disposição final do corpo foi realizada, cuja localização não foi divulgada conforme estipulação administrativa. Nas áreas controladas pelos Estados Unidos, além das execuções em Nuremberg, foram realizados procedimentos posteriores em prisões como Landsberg, onde estavam detidos vários oficiais condenados por tribunais americanos após os processos de Dachau. Nessas instalações, a sequência era semelhante: traslado da cela, verificação de identidade, execução por enforcamento de acordo com as normas do Exército dos Estados Unidos e certificação médica do falecimento. Corpos, documentos e arquivos eram geridos seguindo registros precisos, incorporando cada execução ao sistema de informação judicial que os aliados mantinham para documentar o cumprimento das sentenças. Os tribunais militares norte-americanos que operaram em Dachau entre 1945 e 1947 proferiram numerosas sentenças de morte, particularmente em casos relacionados a delitos cometidos em campos de concentração. De acordo com os protocolos, os condenados eram transferidos para instalações designadas para a execução. Em todos os casos, a sequência operacional incluía inspeção anterior do patíbulo, revisão de mecanismos, supervisão médica e presença de oficiais designados. Após completar a execução, a equipe administrativa era responsável por arquivar os documentos oficiais que incluíam a hora exata, os nomes da equipe presente e uma breve descrição do procedimento técnico. As cremações eram realizadas em locais autorizados, sem a existência de sepultamentos públicos ou sinalização da localização final. Na Áustria e na Alemanha, durante os primeiros anos após a guerra, outras execuções foram realizadas sob jurisdição militar ou nacional, dependendo da natureza dos casos. Alguns oficiais da SS, cujos prontuários haviam sido completados pelos soviéticos, foram executados em prisões da Europa Oriental, e os documentos correspondentes ficaram sob custódia das autoridades de cada região. Embora os métodos empregados variassem de acordo com cada país, o padrão administrativo era constante: traslado, identificação, cumprimento da sentença, certificação médica, relatório final e arquivo. A documentação acumulada pelas autoridades aliadas mostra que as execuções foram registradas com um nível alto de detalhe, buscando evitar confusões posteriores. Os documentos incluem nomes completos, números de prisioneiro, hora exata de cumprimento,
pessoal presente e localização do procedimento. Em algumas ocasiões, também foram arquivadas fotografias posteriores ao cumprimento, cujo fim consistia em deixar constância verificável do falecimento. A uniformidade desses registros em distintas zonas de ocupação reflete a importância que as autoridades atribuíram à rastreabilidade documental. Nos Países Baixos, após a execução de Rauter, foram realizadas outras sob a mesma jurisdição. Os registros do período 1945 a 1949 indicam que o procedimento neerlandês manteve um padrão constante na execução de sentenças de guerra. As transferências eram realizadas a partir de prisões como Scheveningen, o pelotão era organizado em áreas designadas e o médico certificava o resultado, deixando constância em documentos oficiais que faziam parte dos arquivos judiciais nacionais. Os corpos eram transferidos imediatamente e a localização final dos restos permanecia sem identificação pública, seguindo disposições orientadas a evitar o uso das tumbas como pontos de reunião. Nas zonas soviéticas, o processo foi igualmente sistemático. Após a execução de sentenças como a de Jeckeln, outros oficiais foram trasladados para locais de execução selecionados pelas autoridades militares. Esses processos seguiram a mesma sequência: traslado sob escolta, verificação de identidade, leitura da sentença e cumprimento por meio de enforcamento ou fuzilamento, conforme necessário. Os registros soviéticos contêm informações claras sobre datas, pessoal presente e certificações médicas. Assim como em outros países, os corpos foram retirados e dispostos sem localização de domínio público. A correspondência entre os diferentes sistemas demonstra que, apesar das diferenças em métodos e ambientes, as execuções seguiram padrões administrativos sólidos: identificação, cumprimento e registro. Esses elementos permitiram que o encerramento dos procedimentos judiciais ficasse documentado com precisão e sem espaço para interpretações posteriores. A rastreabilidade de cada caso foi mantida sem interrupções, desde o interrogatório preliminar até o cumprimento da última fase. Em cada instalação, uma vez cumprida a sentença, os corpos eram trasladados de imediato para áreas de cremação ou disposição final definidas pelas autoridades. Os atos incluíam, na medida autorizada, notas sobre a hora em que os restos eram entregues, seu destino administrativo e a confirmação do encerramento do processo. Na maior parte dos casos, não foi permitida a criação de tumbas marcadas e as localizações finais permaneceram sob controle estatal ou militar. Conforme as sentenças foram cumpridas entre o final de 1946 e 1949, os processos judiciais dos oficiais da SS capturados em 1945 foram formalmente encerrados. As autoridades arquivaram os documentos em registros militares e civis, onde foram integrados junto a materiais de investigações, interrogatórios e julgamentos. O ciclo administrativo iniciado com a captura dos oficiais concluiu com esses registros, que marcaram o final dos procedimentos conforme as normas de cada jurisdição.